Cada prédio na paisagem das cidades, cada árvore nos bosques e campos e tudo o que nos rodeia é formado por átomos, uma quantidade imensa deles. Mas de onde eles vieram? Como foram formados? Será que os átomos continuam se formando? Os átomos não existiram desde sempre. Eles tiveram um início, uma origem e alguns deles são quase tão antigos quanto o próprio universo. Os átomos mais antigos são o hidrogênio e o hélio. Todo o hidrogênio, que é o átomo mais abundante do universo, que corresponde a 90% do número de átomos do universo, o hidrogênio se formou no Big Bang, quando o próprio universo se formou há mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás. Parte do hélio também se formou no Big Bang. Outra parte não, outra parte foi fabricado nos núcleos das estrelas. Tirando o hidrogênio e o hélio e alguns traços de outros elementos, todos os demais átomos da tabela periódica, é mais de uma centena, foram fabricados nos núcleos das estrelas. Os núcleos das estrelas são as fábricas de átomos do universo. Novas, supernovas e nebulosas planetárias são as responsáveis por enriquecerem o meio interestelar. Foi assim que há mais de 4 bilhões de anos, na nebulosa protossolar, o nosso Sol se formou. A luz solar foi essencial para o surgimento da vida na Terra. Essencial, mas não foi o único componente. Para criar a vida, o Sol teve a ajuda de uma classe especial de átomos, os biogênicos. Estes átomos são a base para construir moléculas orgânicas, que possibilitam a criação de vida. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre fazem parte desta categoria e recebem o apelido de CHOMPs, por causa de seus símbolos na tabela periódica. Longe de ser exclusividade aqui da Terra, estes elementos estão entre os mais abundantes no universo. Eu gosto de lembrar sempre que há um quarto de século atrás, em meados dos anos 90, só existiam 2 planetas em torno de outras estrelas que todo mundo conhecia. Tatooine e Vulcano, aqueles da ficção. Agora não, agora já existem mais ou menos 4.000 planetas catalogados em torno de outras estrelas. Nada impede que os mesmos processos químicos, a mesma química pré-biótica tenha ocorrido em torno dessas estrelas, ou seja, nesses planetas. Para criar átomos é preciso ter pressão e temperatura extremamente altas. É por isso que o interior das estrelas é o lugar ideal para que essas reações de fusão nuclear aconteçam. Por exemplo, o núcleo do nosso Sol produz a energia que recebemos na Terra a uma temperatura de cerca de 15 milhões de graus Celsius e pressão de 260 bilhões de atmosferas terrestres. Nessas condições, existe uma quantidade imensa de átomos de hidrogênio que estão sendo esmagados e fundidos, transformados em átomos de hélio, por um processo que se chama fusão nuclear. Essa fusão nuclear produz a energia que nós recebemos aqui na Terra. O Sol, a cada segundo, fabrica 600 milhões de toneladas de hélio a partir da fusão de átomos de hidrogênio. Assim como o hidrogênio e o hélio, uma parte dos elementos químicos de número atômico par também são produzidos desta forma. Ao se fundirem com átomos de hélio, eles ficam mais pesados. No entanto, a fusão nuclear tem um limite. Esse processo é capaz de criar elementos até o ferro, que tem 26 prótons em seu núcleo. Como é que se formam os átomos mais massivos, todo o resto da tabela periódica? Eles se formam nos núcleos das estrelas de grande massa, mas grande massa mesmo, no mínimo 10 vezes a massa do Sol, por um processo chamado captura de nêutrons. Lá nos núcleos dessas estrelas, submetidos a pressões e temperaturas muito maiores do que já existe no interior do Sol e que já é muito grande, nêutrons são colados em outros núcleos atômicos, ou seja, os núcleos que já existem capturam nêutrons, eventualmente emitem elétrons, emitem pósitrons nesse processo. Assim que são fabricados todos os elementos mais pesados da tabela periódica, os mais pesados de todos, urânio, tório, são formados durante as explosões das supernovas. Essas explosões são o colapso de estrelas muito massivas. O núcleo dessas estrelas desaba sobre si mesmo, acumulando energia e explodindo depois. Esse é um processo muito rápido, que leva apenas alguns minutos, e é aí que núcleos atômicos se ligam a nêutrons e ficam mais pesados. Elementos mais pesados que o urânio são muito instáveis e são produzidos apenas em laboratório.
Os átomos produzidos pela natureza são fruto do trabalho das estrelas que nós herdamos. Elas evoluíram separadas por bilhões de anos e enormes distâncias, mas estão unidas em toda a matéria que existe aqui e agora. Embora sejamos muito pequenos frente à vastidão do universo, compartilhamos de sua grandeza através dos nossos átomos, que estendem nossas raízes através do espaço e do tempo.